Só que a cultura nacional, a cultura do brasileiro não aceita o preditivo. Ah, entendi. Né? As pessoas não aceitam, infelizmente, essa forma de trabalho. Né? Você consegue mais imputar o preventivo do que o preditivo, que é o tempo de vida útil de peças, componentes, construção, material. No ar, Dicas da Construção Podcast, com Juarez Cavaleira. Fala, meus amigos do canal Dicas da Construção, tudo bem com vocês? Meu nome é Juarez Cavaleira e hoje estamos aqui com vocês para mais um episódio. Vou começar pedindo para vocês nos seguir na rede social, né? @Dicas da Construção Podcast, e no YouTube a mesma coisa, @Dicas da Construção Podcast. Você que precisa de uma empresa com excelência na área de impermeabilização, lhe indico o Rei da Manta Impermeabilização. E você que só precisa do material impermeabilizante, também indico o Portal do Impermeabilizador. Lá você vai encontrar o Elastimper, que é nosso carro-chefe de venda. Por quê? Porque é um material que você mesmo pode aplicar, e se você não tiver quem aplicar, é só chamar o Rei da Manta Impermeabilização. Hoje estou aqui com uma pessoa muito especial pra gente, que ela é síndica profissional Dalva. Se apresente, minha amiga. É uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado pelo convite. Imagina, é uma honra. Estamos aqui à disposição de vocês para bater um papo sobre a síndica profissional. Então, quando a gente soube dessa profissão, é uma profissão assim que a gente queria muito entender como funciona, e nisso tive o prazer e a honra de estar te conhecendo e trazer você para você estar explicando para a gente como funciona isso e como isso é um auxílio aos condôminos, né? Que geralmente a gente conhecia que um dos moradores era o síndico, né? E ele tinha essa responsabilidade. E daí você estava me explicando, né, como funcionaria o síndico profissional. Então hoje a gente vai estar aqui para a gente estar esclarecendo isso. Mas primeiro eu quero conhecer um pouco sobre você. Gostaria de conhecer um pouco sobre sua história e como que você entrou na área de síndica profissional. Legal. O meu @ é DalvaMark, no Instagram, é aberto o canal, ali eu posto várias fotos do meu trabalho no dia a dia, e a gente ajuda aí as pessoas que estão com algum problema, alguma necessidade na área de sindicatura, sindicância, né? Como que eu entrei na área? Já fazem aí 9 anos, mais ou menos, que eu estou atuando como síndica profissional, né? Sim. Foi em 2015, final de 2015, eu recebi o convite, a princípio da administradora, né, para assumir um condomínio aqui na região de Taubaté. Eu já vinha de um trabalho anterior que trabalhava com prédios, né, muitas construções, prédios, que era da área de elevadores. Sim. Então eu tinha muito contato com síndicos, né, e a gente, no bate-papo, a gente tomava conhecimento das necessidades dos condomínios. Certo. Daí, no final de 2015, surgiu essa oportunidade. Eu me apresentei junto com a administradora. E aí, fui contratada no período, né? Nesse condomínio, nesse meu primeiro condomínio, eu estou lá até hoje. Ai, que né? legal. Já fui reeleita por 4 vezes, né? E a gente foi fazendo um trabalho ali, e nisso o mercado vai tomando conhecimento do trabalho da gente. A gente recebe convites para participar das assembleias, para propor a nossa forma de trabalho, né? E isso, a coisa foi acontecendo, tá? E tô até hoje. Olha que legal. E hoje você tem, sobre a sua administração, quantos condomínios? Eu tenho 5 condomínios aqui na cidade de Taubaté. Olha que legal. Dos quais 3 eu tenho administrador, e 2 eu também, por ser pequeno porte, eu faço administração também. Certo. Né? Então eu faço todo aquele trabalho de prestação de contas mensais, emissão de boletos, toda a gestão do condomínio, por ser poucas unidades.
E como que você faz pra, tipo, eu sei que isso aí deve consumir bastante seu tempo, deve te trazer uma carga de estresse muito grande, né? Porque não deve ser fácil, né? E como que você faz pra extravasar isso? É o quê? Academia, ler um livro? Como que você faz pra conseguir contornar essa situação? Então, a gente utiliza todas essas ferramentas, né? Eu faço musculação, não só pela situação de estresse, que realmente tranquiliza bastante, mas por saúde. Aproveito aqui para falar que a musculação para as mulheres é essencial, né? Não é para ficar bonita de corpo, não. É para quando chegar na idade mais avançada, se a gente chegar lá, né? Sim. A gente conseguir ter liberdade de movimentos. Então, isso faz parte de saúde, né? Para mulheres, para todos, né? Mas as mulheres são bem afetadas, Eu tô começando agora. Isso é muito importante. Eu sempre fiz muita atividade física, academia, natação, dança. Sempre gostei muito dessa área, né? Eu pergunto isso pra você porque eu percebo que você é uma pessoa muito calma, né? Então é isso que você tem que mostrar pra gente quais os recursos que você utiliza. Eu utilizo sim esses recursos, mas não sou calma, não. Sabe italiano, se o rosto ficar vermelho... Você faz esse mãozinho? Né? Eu gosto muito de ler, Sim. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de fazer crochê, que é uma coisa que tira você, assim, te leva a zero, né? Então, assim, eu gosto muito de yoga, né? Eu gosto de ter uma espiritualidade. Legal. Eu acho que a gente tem que achar um equilíbrio na vida da gente, né? Tira a possibilidade de você ter estresse? Não. Mas um exercício de respiração ajuda a aliviar, né? E você tem que ter aquela situação, aquela sensação, assim, como que eu vou controlar isso? Primeiro, me controlando. Sim. Né? Sabendo o momento certo de tomar atitude ou não, esperar, pensar, ouvir. Certo. E você tem esse problema ou você já conseguiu resolver de não levar serviço para casa ou leva? Não tem como evitar. Na realidade, parte do meu dia é home office. Certo. Né? Devido à minha forma de trabalho, de comunicação com os meus condôminos, né? Por registro de necessidades, de ocorrências. Eu trabalho por e-mail, né? Então, parte do meu dia, eu estou ali atendendo fornecedores, condôminos, os nossos colaboradores, certo. Né? Parte do meu dia é home office. Então não tem como evitar isso. Não tem. Mas como que você consegue controlar um exemplo assim? Eu vou trabalhar até as 4, travo tudo e agora vou me dedicar à minha família. Perfeitinho. Eu tenho o meu dia desenhado. Certo. Acontece igual todos os dias? Não. Porque a gente tem surpresas, ocorrências diversas, né? Sim. Necessidades pessoais e não. Então, eu delimito o meu dia. O período da manhã, ele tá para fazer essa situação, home office, atender fornecedores, compras dos condomínios, né? E a parte da tarde eu tiro para fazer visita nos meus condomínios. Sim. Porque eu sou aquela síndica profissional que vai nos condomínios. Que legal. Né? Que visita os condomínios 2 vezes por semana, eu estou lá, eu estou presente para atender condôminos ou não, para resolver os problemas, ou para só vistoriar, ver como é que está a limpeza, aquelas coisas do dia a dia. Uma coisa que eu percebi conversando com você, Dalva, que você é uma pessoa que você trabalha muito a prevenção, né? Antes que aconteça, né? E isso eu acho muito legal, porque geralmente a pessoa só vai prestar atenção na hora que aconteceu. E isso você te ajuda bastante, você prevenir uma coisa que vai acontecer? Não tem como você trabalhar com o preventivo em vez do corretivo. O preventivo, ele é muito mais fácil, né? De você trabalhar, programar, resolver, ter Sim. tempo para fazer, ter condições financeiras, do que um corretivo. Sim. Né? Um corretivo, ele normalmente é emergencial. O preventivo, não. Você consegue se programar, sim. se preparar para fazer aquele trabalho.
né? Eu prefiro trabalhar no preventivo. Eu vim da área técnica, né? Ah, entendi. Eu trabalhei em escritório de engenharia, eu trabalhei quase 15 anos em uma empresa da área técnica, operacional técnico. Então, isso eu aprendi muito no decorrer da minha vida profissional, né? Quando é área técnica, eles trabalham muito com o tempo, né? De desgaste, né? Por exemplo, você vai lá, troca uma peça, olha, essa peça daqui a 6 meses temos que substituir. Sim. Então, é muito difícil chegar o sistema parar. Lógico, pode ter uma queima, alguma coisa, por raio, até mesmo água, né? Mas é mais difícil, né? Porque acontecer. O certo seria o preditivo. Essa forma como você está falando, de você ter o tempo de vida útil do equipamento, ele é você trabalhar até no preditivo. Sim. Só que a cultura nacional, a cultura do brasileiro não aceita o preditivo. Ah, entendi. Né? As pessoas não aceitam, infelizmente, essa forma de trabalho, né? Você consegue mais imputar o preventivo do que o preditivo, que é o tempo de vida útil de peças, componentes, construção, material, né? Certo. Um material desse, por exemplo, acredito eu que é em torno de 5 anos a vida útil dele. O ideal é ali em 4 anos você já fazer uma aplicação. 4 anos e meio você vai acompanhando, porque existem eventos, situações que pode interferir nisso. Mas você tem ali no seu plano de manutenção que você fez hoje, uma laje, e que daqui 5 anos você vai ter que fazer. Sim, sim. Então, você tem esse tempo que você consegue se preparar para programar ali material, mão de obra, tudo direitinho. Então, financeiro principalmente, né? Então, se você deixar a coisa danificar, passar lá 10 anos, vai ter muito mais trabalho, vai ter muito mais e pega problemas. Todo mundo de surpresa. Uma coisa que a gente tá vendo que os condomínios estão adotando hoje é o quê? É a manutenção. Um exemplo assim, olha, fez um sistema de impermeabilização, a cada 1 ano, a cada 2 anos, ele chama o técnico para ver se precisa fazer alguns retoques, alguns reparos, para que prolongue a vida útil do sistema. Sim. E isso prolonga. Porque muitas das vezes você pega lá um sistema, por algum prestador de serviço foi lá, danificou, você vai lá, repara, a água não vai entrar e levantar todo o sistema. Justamente. Entendeu? E isso ajuda bastante. Mas ainda eu acredito que vai demorar para todos os síndicos, tanto profissionais como até as administradoras usarem isso, porque fica mais barato e ela evita de troca de sistema, porque a troca do sistema ela é muito caro e além de levar transtorno para os moradores. Não tem como um plano de manutenção realizado direitinho, né? E o preventivo. O custo é muito menor. Sim. O custo é muito menor. Então, assim, o que acontece? A cultura nacional tem que mudar. A cultura do brasileiro tem que mudar. Tudo bem, não aceita um preditivo, mas o preventivo, sim, onde eu atuo, graças a Deus, aceita. Ah, que legal. E a gente chega com essa característica, porque a certeza, assim, de valorização do patrimônio deles, o cuidado, entendeu? Só que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo agora. Sim, sim. Né? Então, a gente também, quando entra num prédio, um condomínio, você demanda um tempo até você conhecer aquilo. Sim, sim. Não só a comunidade, mas também o empreendimento em si, os problemas, né? E os problemas você vai conhecendo no dia a dia, o que vai acontecendo, através até de informação dos próprios condôminos. Tem uns que não falam, mas a gente orienta, tentar, né? Hoje eu busco essa informação. A gente vai fazer uma fachada do prédio. Peraí, tem alguém aí com problema de infiltração dentro do seu condomínio? Vamos ver onde que é. Vamos ver se é da fachada ou não, né? Sim, sim. Então, a gente tem que procurar mostrar o condômino também como ser condômino, né? Para ele participar da gestão, né? Do trabalho em si. Certo. Eu não sei se... Pelo que eu conversei com você, eu acredito que você não se adequa a essa prática. Hoje a gente está com uma situação muito difícil, principalmente com administradores de condomínio e síndica não, porque você é a primeira que eu estou conhecendo profissional, de barganhar preço. Certo? E o que acontece? Pede 5, 6 orçamentos, a administradora ou liga para mim, Juarez, eu tô com 3 orçamentos, preciso de mais um pra gente ver, eu já não atendo.
Por quê? Tem muitos condomínios aqui que a gente nem faz o atendimento. Por quê? Porque a gente sente que é para só ter orçamento. E ele vai fechar com mais barato. Daí ele fecha com mais barato, o que ele vai conseguir no mais barato? Ele vai conseguir um produto de má qualidade, ou até mesmo ele consegue um produto bom, mas a mão de obra não é adequada para aquilo. E daí o que acontece? Dá 2, 3 meses, 1 ano, ele tá ligando de volta, mas... Oi, tudo bem? Tudo? Você lembra que eu cotei com você, mas o preço não foi aprovado, não, só que agora eu tenho problema. Mas, poxa, ele gastou aquilo com o cara, que não deve ser muito diferença de preço, muito exorbitante, e depois vai ter que pagar todo de novo. Porque a impermeabilização, dependendo da impermeabilização, ninguém vai assumir consertar um serviço do outro. Por quê? Porque se você assumir, o filho é seu, ninguém vai lembrar da primeira, vai lembrar da última que passou lá. E daí começa as dores de cabeça. Tem alguns que pega, eu já não faço isso. E isso nos livra bastante de dor de cabeça. E a gente está seguindo o mercado com esse tipo de pensamento. Ou você trabalha um preço justo, que seja bom pro contratante e pra gente como prestador de serviço, porque, querendo ou não, você vai ter que estar com ele 5 anos. Se eu cobro um preço que não me dá uma condição de eu te acompanhar 5 anos, como vai fazer? Você vai me ligar daqui a 2 anos, que pode ter acontecido alguma eventualidade, e eu não vou estar no mercado, porque não vai conseguir se sustentar. Uma vez eu vi uma situação, não sei se você se deparou com a situação dela, que a pessoa passava manta líquida, né, na laje, e dava 15 anos de garantia. E a manta líquida, você vê que não resiste isso. E dava 15 anos com registro em cartório. Cadê o cara? O cara sumiu. Porque não tem como, e se você for acionar na justiça, você vê que por norma é 5 anos. No mercado técnico é 5 anos. Impermeabilização, eu acho que todo, né? Eu acho que até parte de pintura é 5 anos. Construção em então, geral. agora estrutural, que é um pouco mais alto. E tem pessoas que caem nesse conto, entendeu? Mas a gente está conseguindo fazer isso, filtrar, porque muitas das vezes no nosso escritório perdia muito tempo montando orçamento e chegava, você não ia ganhar, porque você tem uma mão de obra qualificada e você percebia que as empresas que tinham seu mesmo padrão não estavam atendendo esse cliente. Daí a gente voltou, fez a reestruturação e parou de atender quando é para orçamento. E a gente, na hora de conversar, a gente já consegue entender que é para orçamento. E a gente pega e vai, só quando também é indicado já por pessoas que é parceira da gente, a gente vai, faz o atendimento. Não sei se você se depara muito com essas situações. Então, a gente tem essa situação de forma geral no mercado. Não só administradoras, mas como eu, síndica, que presto serviço, qualquer fornecedor. Nós temos essas situações da visão do negócio por preço. Sim. Como eu falei para você, como eu vim muito da área técnica, já trabalhei em engenharia, e eu não me baseio por essa situação por preço. Sim. Mas eu sofro a influência dos condôminos. Então, vou me pôr sempre no lugar do condomínio, tá? Correto. Quando a gente leva um orçamento, às vezes você não tem, né? Uma história interessante. Você não tem outros orçamentos. Sim, sim. Mas você tem um orçamento de uma pessoa confiável, que você já teve um serviço feito. Mesmo assim, às vezes, não garante que naquele vai ser perfeito, correto, entendeu? Mas você já tem ali, quando você tem uma pessoa que fez um serviço para você, independente do tipo. Já tem um histórico. Você tem um histórico do comportamental da pessoa durante o trabalho, antes, durante e depois. Certo. E às vezes a gente não tem fornecedores para levar, porque o pessoal meio que quer nas assembleias 3 orçamentos. Sim. Não são todos os condomínios assim, mas é a maioria. Certo. Porque eles querem decidir por preço e não por qualidade. Correto. É a maior falha que existe. É aí que você sofre, né? A gente sofre porque você tem que levar e você é cobrado. E quando você não leva, você é visto como amiguinho daquela pessoa que está levando, entendeu? Olha, sim, ela trouxe o orçamento do amiguinho dela, né? Isso nos grupos de WhatsApp, sabe? Certo. Ninguém tem coragem de falar isso numa assembleia presencial. Pelo menos para mim não fala. E se falar, vai ouvir. Entendi. Entendeu? Então, a gente sofre essa pressão.
A gente tem que ter, às vezes, orçamentos diversos para você fazer um paralelo, porque há também uma discrepância. Sim. Às vezes, como a gente está no mercado, então a gente sabe o preço das coisas, entendeu? Mas você sabe que aquilo tem uma mão de obra, Sim, né? claro. Então, não adianta eu querer comparar um preço que eu vejo de um pote desse no Mercado Livre, ou no supermercado, onde for, no material de construção, mas ele sempre vai ter a implicação da mão de obra. Claro. Tem o custo, né? O custo operacional do negócio. Pode pegar e Não é? e E é prejudicar diferente eu ir lá comprar, aí o fornecedor ir lá comprar, tudo Sim. isso está envolvido. E tudo isso é sabido e estudado. Mas, infelizmente, a gente passa por essa situação. E o que aconteceu, né, no passado e começou a acontecer, e acontece hoje, como você falou. Tem pessoas... Eu nem dou orçamento, porque eu sei que ele não vai me contratar. Sim. E isso Acontece penalizou até a gente. com você, né? Penalizou a gente pelo fato de você não conseguir cumprir as regras que vai satisfazer o condômino. Certo. Entendeu? Então, o que eu faço para a gente tentar atender? A gente tenta buscar no mercado os orçamentos necessários, né? Mas na reunião passar também a qualidade daquela situação. E quando é um trabalho de maior vulto, você tem que dar espaço para o fornecedor ir lá falar. Sim. Né? Você tem que chegar na assembleia e falar, olha, fornecedor, você vai explicar o seu trabalho, o que você vai fazer aqui. Sim. O que você vai usar, você tem que dar esse espaço. Verdade. Né? Na assembleia, para que a comunidade tome a decisão em conjunto, né? Mesmo sabendo que quem vai administrar aquilo é o síndico ou a comissão de obra, o que for definido, né? Por isso que eu toquei nesse assunto, que eu acho que o seu serviço é um serviço muito delicado pelo seguinte: na hora de contratar, que é o mais barato, mas na hora que vem as falhas, eles não lembram que contrataram mais barato. Daí eles vão pra cima de você. Sempre a culpa entendeu? É do síndico. E daí, como que você faz pra lidar com isso? Por isso que a gente tem que se resguardar. Tem que ser tudo documentado, se a assembleia tem que estar escrito na ata. Se a gente deu uma orientação, a orientação que a gente deu tem que estar na ata, né? Tudo documentado. Quanto mais documentado, eu sou da linha de trabalho que a gente tem que trabalhar para o dia de amanhã. Sim, claro. Porque se a gente só trabalhar para esse momento, não dá certo. Você tem que ver o dia de amanhã, né? Então, a gente tem que estar documentado, né? E realmente falar, ser sincera. Eu sou super aberta, eu acho, nas assembleias, eu falo, não tenho medo de falar, né? Às vezes não é gostoso a gente ouvir, sim. Mas a gente tem que ser sincero. Eu parto que quando a gente parte do princípio da sinceridade, da honestidade, a gente tem que ter o direito de falar e se cobrir daquela situação. E chegar até certo ponto e falar, não, esse aqui eu não faço. Entendi. Por isso. Dalva, já chegou uma situação de você ter que intervir na hora de contratar e falar, olha, vocês querem que contrata esse, mas eu quero que contrate esse, que é o que me dá segurança. Ou, se for pelo que vocês querem, pelo preço, vocês que vão administrar os prejuízos futuros. Então, graças a Deus, eu nunca passei por essa situação, né? Já passei problemas com fornecedores que eu mesma contratei, né? Foi um caso só. Acontece, porque é o que eu falei para você, né? As pessoas mudam. Uma hora ela faz um serviço bom para você aqui, Sim. mas de repente acolá não deu certo. Já aconteceu, eu tive também esse problema. Mas não, normalmente quando eu vou para uma assembleia, a gente leva a situação, deixa claro e indica também o que a gente considera ser melhor. Pelas referências que a gente teve, ou que a própria administradora também ajuda muito nesse caso, tá? Pela administradora também, porque já também prestou serviço para outros condomínios, outros prédios. Então, a gente faz aí um bem bolado para poder, na assembleia, levar o condômino a aprovar aquilo que a gente considera ser o melhor para eles. Hoje, quais são os mecanismos que você usa para avaliar um prestador de serviço? Então, referências comerciais, né? Às vezes eu vou no local ver a obra, eu já cheguei aí num prédio ver a qualidade da pintura que foi feita, certo, né? Referências da administradora, a gente liga também para outros síndicos, vê o histórico dele no mercado, né?
Eu, às vezes, procuro alguma situação na internet, se tem alguma... Tudo tá lá, né? Não tem como. Se você quiser informação, você acha. Né? Sim. Além dos documentos, né? A empresa tem que ter uma obra de fachada, ela tem que ter os documentos todos, né? Em ordem. Sim, né? sim. Por isso que eu estou perguntando, porque hoje eu vejo que as pessoas avaliam muito pelo Google Meu Negócio, né? Que é hoje uma das maiores ferramentas, né? E tudo tá lá. Se você fizer alguma coisinha errada, ele vai te procurar lá e vai dizer que não foi bem atendido. Eu vejo lá que aquilo lá é muito seguro. Por quê? Porque não tem como o dono da página tirar aquele comentário. Porque no Facebook, nos outros, você tem como ocultar. Sim. Lá não. Então lá a gente se preocupa muito com aquilo lá. Por quê? Porque lá tá nosso histórico. Mas a gente nem se preocupa assim em indicação, essas coisas. Porque a hora que a pessoa vai lá, primeiro só acha por lá. A gente. Verdade. Entendeu? Você vai procurar um exemplo assim, impermeabilização em Taubaté. Vai sair a gente em primeiro lugar por causa da avaliação. E você vai buscar lanche. Tá lá. O melhor avaliado. Não, então, aquilo lá é que é ferramenta muito, muito boa mesmo. Porque muitas das vezes você pode pegar uma indicação de uma pessoa que a pessoa trabalhou, pode ter um dissabor ali por coisa de nada e você não contratar. Mas lá não tem como. Verdade. Lá eu acredito que aquilo lá nos ajuda muito, como ajuda outros prestadores de serviço. E a pessoa vai saber assim, poxa, eu vou prestar um serviço para Dalva igual a nossa empresa faz. A gente só sai da obra quando você disser que tá ok. Porque senão nós vai ficar lá por anos. Pode arrumar um apartamento que a gente vai ficar lá. Por quê? Porque isso aí é muito satisfatório pra gente, é muito bom. Por quê? Porque você cria um contato, você cria tipo assim, até mesmo uma amizade até com o pessoal do prédio, porque eles viram que foi bem atendido, igual a gente presta serviço em laje, principalmente as casas de cobertura. Ali dentro já sai, minha mãe precisa, não sei o que, eu preciso na minha casa do sítio, e assim vai movimentando o negócio. Verdade. E a gente trabalha muito sobre isso. Eu mesmo, na minha casa, né, eu moro numa associação de casas, e olhei o telhado do vizinho e falei, nossa, esse telhado dele tá precisando de um relastimento. Então... que ele vai dar uma maior durabilidade. Hoje a impermeabilização, eu acredito que falta muita informação sobre impermeabilização. Tem muitas pessoas que nem conhecem. Verdade. Você entendeu? E a gente trabalha muito isso, em levar esse tipo de informação, porque a maior dificuldade que a gente tem em Taubaté é aquela infiltração ascendente que vem dos rodapés. Sim. Que chega ali perto da janela, já para, mas já estourou todo o rodapés. Mas o que? A pessoa não impermeabilizou o baldrame. Não tomou toda aquela precaução de fazer aquela impermeabilização na volta da casa. Daí, como são construções geralmente que são de pessoas que constroem para vender, é tudo muito rápido. E quando começa a infiltração, o cara já foi embora. Isso tem como recuperar? Na realidade, é paliativo. É uma mão de obra. Entendeu? É paliativo. O correto seria impermeabilizar o baldrame, que já ia evitar essa água subir. É verdade. E geralmente muro. A gente pega muita dificuldade com muro de condomínio. A pessoa levantou o muro, não fez a impermeabilização, e quando você vai para fazer a impermeabilização, ele quer só fazer a impermeabilização, mas esquece do dreno. Entendeu? E daí a água fica presa ali atrás e vai forçando. Não sei se você já pegou essas situações com você que não fizeram o dreno atrás do muro. Na minha casa mesmo. Por que a gente bate muito em cima de dreno? Porque o lençol freático em Taubaté é muito alto. Sim. Entendeu? A gente é acionado para fazer bastante impermeabilização em poço de elevador. E a gente vê que entregaram o prédio sem fazer impermeabilização. Acontece. E daí vai lá, começa a subir a água, as correntes, leva a água para cima, começa a jogar no maquinário, né? Como você já trabalhou nessa área, você já deparou muito com isso. Hoje, talvez, o pessoal, eu já percebi também que eles estão subindo a caixaria do elevador, criando um fundo falso e colocando uma bomba. Entendeu? Só que se essa bomba falhar, o cara tá na mão. Do meu ponto de vista, eu sou mais a impermeabilização mesmo. Para quê? Porque a impermeabilização não vai precisar de bomba, é um custo que você vai ter uma vez só.
Entendeu? Lógico que tem toda a parte de cuidados, porque a gente já fez impermeabilização e chegou lá, quem faz a manutenção do elevador, ele precisou colocar novos mecanismos, né? Porque é uma área que ela tem uma troca de tecnologia muito rápida, né? E daí ele vai lá e fura para colocar os aparelhos que ele precisa, os sensores, e isso aí vai vir água. Mas é coisa fácil de arrumar, você vai lá, faz o tamponamento e tá resolvido. Por isso que eu bato muito nessa parte de a impermeabilização tem que ser no começo da construção. E precisa ter muito, você falou de posto de elevador, né? É essencial que os síndicos verifiquem o posto de elevador, até porque o técnico da manutenção, se tiver água no fundo do poço, ele não faz a manutenção. Sim, sim. Ali danifica todos os equipamentos, corrói as guias, né? Então, assim, hoje os elevadores são eletrônicos. A água, a corrente passa ali embaixo, leva para cima, cai no equipamento. Tem uma tecnologia absurda, né? Então, assim, danifica o equipamento, né? E a custo altíssimo. Então, é melhor você prevenir com a impermeabilização. Já pegamos também a laje de proteção do elevador sem impermeabilização. Ah, sério? Sério, porque geralmente tem ali onde ficam os motores, né? E tem a laje de cobertura dessa de proteção, né? Sem impermeabilização. E a água lá batendo, caindo, e a pessoa não percebeu que aquilo estava acontecendo, só percebeu quando causou o dano. Então, tem porque muito na realidade hoje até nem existe vários projetos, não tem mais a casa de máquinas. Ah, não tem? É dentro da caixa mesmo de corrida do elevador. Olha que legal. A máquina fica mais lá em cima, então em cima é a laje mesmo, final. Certo. Se não tiver impermeabilização, e ali tem que ter muito contato assim com o técnico, né? Para que ele informe o que está acontecendo. Porque entendi. acaba que o síndico consegue não ver. A não ser que ele esteja ali na hora da manutenção, o técnico abre a porta, né? E ele consegue verificar que está tendo ali uma infiltração na caixa do elevador, né? E hoje o equipamento é menor para caber ali dentro? É menor. Olha que interessante. Bem menor. Eu lembro que os motores antigamente eram desse tamanho assim, era gigante, né? Para puxar. Então, mudou muito, né? O projeto mudou muito, e vem mudando e vai mudar ainda mais, né? Sim. Deixa eu perguntar para você, Dalva, como que foi o primeiro condomínio que você assinou o contrato e falou, a partir de hoje está sobre meu domínio e eu vou cuidar como se fosse meu. Você lembra como que foi? Se você lembro. pudesse me contar. Então, esse primeiro condomínio onde eu estou já pelo 4º mandato, né? É meu xodó, eu gosto muito dele. A gente fez um projeto de valorização. Quando eu entrei, né? Tinha muitos conflitos internos. Certo. Entre condôminos, da última gestão, a situação não estava legal, né? Nisso, a síndica que estava mudou a administradora, aí eu entrei, e aí eu fui conhecendo, fui pegando os documentos dos condomínios, o que eles me passaram de material, tinha diversos orçamentos, coisas que foram ficando, e aí eu fui também estudar, né? Eu me formei pela Garbo, na sindicância, e aí eu fui vendo que o negócio era mais embaixo, né? Certo. Que não é tão simplesinho assim. E aí a gente foi aplicando o que a gente estudou com a vivência que a gente tinha, fui formando o pessoal, fui orientando, fomos conversando, né? E aquilo foi achando um equilíbrio, sabe? A comunidade. Daí a gente já foi preparando o prédio para fazer uma manutenção de fachada. Legal. Fizemos a fachada, fizemos a piscina, o local todo estava todo quebrado, tá? Depois a gente trocou o piso de todo o prédio. Vou te chamar para você ver, né? Ah, legal. A valorização do imóvel foi tremenda, tá? A gente chegou lá, cada porta de pavimento, cada porta tinha uma cor. Era um branco, um de madeira, um cinza claro, um cinza escuro. As pessoas não tinham conhecimento que aquilo faz parte da fachada, que não poderia mudar, que desvaloriza. A gente resgatou essa situação, pintamos tudo, você entendeu? Então, assim, a gente valorizou muito o condomínio, ficou muito mais tranquilo. É um prédio que tem aluguel para estudantes. Olha que tem legal. imóveis que aluga para a República. E é bem pertinho das faculdades, né? Pertinho e facilita, né? E Hospital. tivemos problemas, sim, mas hoje está bem tranquilo.
né? Então, quando o pessoal chega, ele recebe um kit boas-vindas, várias informações, né? Que o pessoal tem para entrar no prédio, né? Então, já tem que, já sabe que chegou, não é só chegar a mudança, tem horário para fazer, horário para entrar, horário para sair, tem que ir na administradora, tem que fazer o cadastro, tem que deixar o telefone, né? Tem que ir lá na remota, fazer o cadastro direitinho, todo mundo que vai morar. Tem que deixar um telefone de emergência, se acaso eu precise, porque às vezes a gente que é síndico assumiu algumas responsabilidades que no passado não era, né? Tipo, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Lembra disso, desse ditado? E a sindicância hoje é diferente. Então, se tem um adolescente, né? Uma faculdade que faz... A gente fez esse procedimento recente. A menina passou mal, chegou no zelador, falou, olha, eu não estou me sentindo bem, né? A gente entrou em contato com os pais e informamos, normalmente não mora na cidade, né? Informamos que tinha passado mal, que estava indo para o hospital. Isso chegou uma parente, já levou para o hospital, entendeu? Então, isso tudo tem que ter, né? Idoso também no condomínio. A gente precisa ter no cadastro a informação de alguém. E às vezes é difícil conseguir, não é simples, né? Ele não entende que aquilo vai ser usado em benefício próprio, né? Certo. Você não falou fundamental. E tinha caixa? Ou teve que correr atrás para fazer? Nesse caso, tinha um caixa. Tinha caixa. E é difícil pegar com caixa, né? Olha, é difícil. Mas nesse caso tinha caixa, né? E, por incrível que pareça, o caixa que eles tinham, depois de todo feito esse trabalho, é o caixa que eles têm hoje no fundo de reserva. Olha que legal. Né? Então, a gente foi trabalhando, eu sou um pouco da área financeira também, né? Também trabalhei 10 anos na Credicar. Certo. Né? Então, a minha formação também é de finanças, né? Então, assim, a gente tem que... A finanças não pode estar desligada do prédio, né? Então, isso que é muito importante hoje para quem está começando, a finanças tem que estar alinhado, né? Aquela previsão orçamentária que você faz as despesas ordinárias, né, mensais, tem que estar bem arrumadinho, bem direitinho, tem que estar sendo visto o que a comunidade quer, né? Porque às vezes o síndico ele está ali para cumprir o que a comunidade quer. Orientar, sim, que é nossa função, porque às vezes eles não sabem das necessidades técnicas, né? De preservação, de manutenção. Muita gente mora em prédio e não sabe. Sim. Né? Então, assim, essa situação faz parte da gente. E a finanças tem que estar super ligada. Quando eu entro num prédio que não tem, a gente trabalha para ter. O caixa é a saúde do patrimônio, né? Do prédio, né? Não tem como, deixa eu perguntar, você já se deparou em assumir ou já viu alguém que aconteceu isso, que chegou e logo no primeiro levantamento já descobriu desvio? Eu nunca passei por essa situação, né? A gente só ouve falar, né? Aqui no Vale, nunca soube. Mas em São Paulo ocorreram, sim, né? Desvios, aí tem processos, mas graças a Deus aqui, tranquilo. Porque houve uma situação que houve esse desvio, entendeu? E foi por, tipo assim, falta de conhecimento de quem era o síndico. Não foi, tipo, intencional. Porque, ó, pra você ver que coisa muito interessante. Conseguiram pegar em conta de luz, trocar o QR Code da conta de luz e o pessoal tava mandando. E ele pagando, achando que era o correto. Só que ele não estava pagando a conta de energia, ele estava pagando uma conta fraudulenta. Foi tipo essas coisas que estão acontecendo agora, com boletos. Mudaram o endereço de recebimento, mas o pessoal conseguiu fazer a falsificação idêntico. Né? Ele parecia que estava pagando a conta de energia, mas não, ele estava pagando por um fraudador. Eu acho que ele não tinha o apoio de alguma administradora. Sim. Não tinha. Parece que quando foi a administradora que descobriu isso. Entendi. Porque parece que eles faziam a gestão, né? Entendi. Eles só mandavam para pagar uma coisa assim. E parece que na troca, porque a troca houve quando descobriu que estava com, acho que 45 mil reais de débito na conta de energia. Devendo pra... E ele não soube. Vida, daí mesmo difícil, assim ele perdeu, né, o cargo. Perde o cargo e
né? Aí é uma situação complicada, E hoje né? tá tudo que você vai pagar por QR Code, o código de barra, você tem que confirmar se é a empresa realmente, né? Setor público, eu particularmente gosto de trabalhar com débito em conta, que é muito difícil acontecer esse tipo de coisa. Verdade. E aí você divide a responsabilidade com o banco, né? Porque se ele debitar uma coisa que não for, né? É meio que uma divisão de responsabilidades, Olha né? que dica interessante. Mas eu sempre mantenho água, luz, o que for, gás, tudo em débito automático, né? O condomínio tem que ter caixa para fazer isso, né? A gente tem que ver, ajustar o dia que entra o dinheiro do condomínio para ajustar o caixa, né? Embora as companhias tenham alterado por conta própria a data de vencimento, mas você tem que sempre estar olhando isso. E a gente tem que ter um caixa que propicie, na entrada do mês, os débitos dessas contas, sem afetar aí a vida do condomínio e não correr nesse risco. O que surge muito, eu mesmo já recebi uma multa que não era. Então, assim, como na época não tinha nem a carteira digital e a multa não era. Quando Entendi. eu falei, não existe essa multa. E era só um boleto, entendeu? Acontece muito isso com sindicatos, mandam às vezes os boletos para você pagar. E se você paga, você assume a responsabilidade. Sim. Então, se você pagou uma vez, é como se você aderisse ao processo, Sim. né? Então, tudo isso a gente tem que olhar, tem que observar, tem que perguntar, pesquisar, né? Pedir para, às vezes o síndico morador acaba que não tem tempo, porque também tem pessoas que trabalham o dia todo, é aquela correria, pede para a administradora checar. Tem que ter essa situação de... Hoje temos que checar tudo. Dalva, hoje qual é o seu maior desafio na administração de um condomínio? Meu maior desafio são os grupos de WhatsApp. Os grupos de WhatsApp internos, porque assim, as pessoas hoje, todo mundo é meio que pavio curto, né? Sim, na internet, né? Pessoalmente não, né? Na internet, pessoalmente ninguém tem coragem. Ainda bem que os que convivem comigo não, porque tem acontecido algumas coisas desagradáveis por aí, né? Mas assim, as pessoas acham que ali o grupo de WhatsApp é um meio de comunicação... Uma terra sem lei. Terra sem lei. E não é, né? Porque eu faço o grupo de WhatsApp no condomínio somente para informativos. Certo. Entendeu? Se a pessoa tiver dúvidas, pode perguntar no próprio... Porque normalmente é o telefone do próprio prédio. Certo. Né? E ali ela pode perguntar, a gente vai responder, ou passa a solicitação para mim, a gente vai responder. Eu acho assim, as pessoas hoje têm que aprender a sanar as dúvidas com quem sabe a resposta. Certo. Né? Ela normalmente não aparece na assembleia, ouviu falar daquilo pelos corredores do prédio, pelos, né, os rádios peões que existem, Sim. Mas não vai se informar e tira a conclusão e dali joga uma coisa horrível no grupo. Quem está sabendo fica desconfortável porque vai começar um bate-boca ali desnecessário. E isso só gera conflito. Certo. Hoje, as ferramentas de gerar conflito, a gente tem que trabalhar contra. Entendi. Entendeu? Porque senão fica inviável você ficar no ambiente. Não, é muito, muito desgastante isso. Certo. E hoje, as empresas de aplicativo, tipo iFood, Mercado Livre, te dá muita dor de cabeça? Eu não tenho porque eu tenho regras claras no condomínio. Certo. Né? Tem algumas exceções para um idoso que não tem mobilidade. Aí é um restaurante só que vai lá entregar, ele está liberado para acessar o andar e deixar o alimento ali para aquele idoso. Certo. Né? Mas assim, a regra é clara. iFood é na portaria. Mercado Livre. Eu trabalho em prédios com portaria remota. Tem a presencial e tem a remota. Funciona melhor na remota do que na presencial, porque sempre o porteiro às vezes deixa entrar aquele entregador ali para ficar mais fácil, entendeu? Na portaria e tal. Na remota, a regra é simples. O morador estando em casa é ele que recebe, porque o volume é muito grande. Sim. Muito grande hoje de entregas, né? Isso é uma tendência e só vem crescendo. Então, se o morador estiver
aonde é remota, né, o morador recebe a mercadoria. Se ele não estiver, porque às vezes tem pessoas que moram sozinhas, está trabalhando, aí o nosso zelador vai lá, retira e deixa na portaria para entregar. Mas hoje existem outros mecanismos, né? Tem os box, mas tudo isso gera custo. Certo. Né? Você é a favor dos box? Eu sou a favor, mas o pessoal não é muito a favor devido ao custo, porque normalmente é um aluguel que você paga pelo box, pelo app, né? Mas é assim, uma tendência interessante. Mas isso só... Eu tava vendo isso aí, porque a última entrevista que a gente teve falou desse sistema. Eu achei interessante. Eu fui ver, mas ele só serve para produto pequeno, né? Não tem, tipo assim, se eu pedir uma geladeira, não vai conseguir pôr. Uma televisão já não dá, não é. Entendeu? Aí essa situação assim realmente... E hoje você já compra isso pelo Mercado Livre. Então, uma geladeira já implica numa mudança. Ah, entendi. Né? Você já tem que forrar um elevador, já tem que estar num horário determinado, né, por mudança. E eles nunca têm esse horário para eu poder te passar. Hoje, o que aconteceu, né, com essa... Maior vulto eu nunca passei, sempre entregou no horário comercial sem problema. Agora, assim, pequenos vultos estão indo à noite, 10 horas da noite. Isso. Eu já cheguei a ter uma entrega meia-noite. Sim, sim. Ninguém tem funcionário hoje que, a não ser portaria presencial, mas eu acho um absurdo isso, particularmente falando. Mas porque, tipo, hoje o mundo digital tá com uma demanda muito grande. Eu praticamente compro tudo pela internet, pelo atendimento. Você compra dessas empresas, o atendimento deles é muito perfeito. Se não chegar o produto, chegar danificado, o dinheiro fica lá guardado para você. Que você não consegue hoje em qualquer outro lugar. Não, numa parte física. Então, é uma situação sem volta. Então. Não tem mais como... Eu praticamente, agora eu tô... O que é interessante... Mas eu percebo, eu mesmo pelas minhas compras, às vezes não localizo o local ali onde eu posso agendar um horário de entrega. Não tem. Antes tinha, Isso. Né? Que você poderia agendar um horário. E até porque agora os prestadores de serviço que vão entregar são várias pessoas, né? Às vezes a pessoa não tem uma empresa de transporte, né? Então, ele não tem uma estrutura. É o carrinho dele, que eu não sou contra, tá? Sim. Mas, às vezes, essa pessoa, ela vai 10 horas da noite, ela saiu do emprego, ela vai entregar, né? Sim. Aonde dá para entregar... Porque antigamente quem entregava era o Mercado Livre mesmo. Hoje não, hoje é terceirizado. A maioria é terceirizada. Entendeu? E daí, o que acontece? Eu tava conversando com o entregador, ele falou, Juarez, eu pego uma região e tudo que tiver naquela região eles me mandam. E isso no passado. Agora não, você tem uma mercadoria no centro da cidade e outra lá no Bonfim. Então fica muito espaçado. Não otimiza, né? Não otimiza mais. E se você quer, se não quer, outro quer. E funciona assim. Eu queria perguntar para você, que isso aí eu sei que deve ser corriqueiro, como que você lida com a inadimplência? Inadimplência, ela é uma função do síndico, de cuidar dela, né? Como que eu lido? Acompanhando. Mês a mês eu acompanho, né? Por exemplo, normalmente vence dia 10 aí os boletos e tal, lá pro dia 15, 20, eu já entro no sistema, junto com a administradora, a gente tem a parte financeira. Eu entro no sistema e verifico quem pagou e quem não pagou. Certo. Quando é um boleto que venceu, dia 10, hoje é dia 20, tudo bem, vamos aguardar mais um pouquinho. Mas começou a vencer o segundo, vai receber uma mensagem da Dalva. Normalmente aí eu explico por que é necessário a taxa estar em dia com as cotas condominiais, porque ela é o nosso dia a dia ali. Certo. É a conta de luz do hall dele. Normalmente pode ser que tenha a conta de água, gás, né? As despesas para pagar o funcionário que está ali trabalhando, o material de limpeza, a iluminação, certo. Né? Então, a gente tenta explicar para o condômino por que é importante ele manter em dia essas situações. Certo. Acontece de um ou outro não querer manter, aí recebe uma cartinha maior. E se tiver, no caso, 3 meses em atraso, vai para o judicial. Certo. Já vai para o judicial, isso não tem... E hoje isso representa quanto por cento no que você trabalha? Olha, já tem... Graças a Deus, nos meus condomínios... É tudo assim, tranquilo? Tem inadimplência, mas assim, é 1, 2 unidades, mas assim, é 1, 2 meses, aí eu cobro, vai lá, paga, aí volta a ficar 1 mês...
Aí o pessoal que às vezes acontece de esquecer, mudou, idoso, vai lá e paga. A minha inadimplência é bem pouca nos meus condomínios, graças a Deus. Certo. Você já teve caso, Dalva, de precisar pedir para o morador se retirar do prédio por importunização, barulhos, festas? Não, assim, olha, já tivemos casos de reclamação de barulho, que isso aí é natural em condomínios. Mas pedir para se retirar, porque assim, na realidade a gente nem pode fazer isso, né? Assim, a não ser assim... É judicial, né, que fala, né? Normalmente é judicial, né? Mas essa situação de barulho é uma situação controlável, né? Entendi. Assim, você tem que conversar com as pessoas, passar informação, né? Comunicados, né? Mas não tem como você impedir, às vezes, uma festinha de aniversário dentro de uma unidade que vai até mais tarde. É um bom senso, né? Porque, às vezes, não é frequente a situação. Como eu te falei, no prédio que tem alunos, final do ano, eles sempre fazem uma festinha para finalizar o ano. Aí, no dia seguinte, está todo mundo pegando a malinha e indo embora para suas casas, entendeu? Se for uma situação perturbadora até muito tarde, a gente manda a portaria entrar em contato e tal. Entendi. Mas muito poucos casos, graças a Deus. Mas, assim, a gente sempre tenta passar esse bom senso, né, para as pessoas. Tem que ter um bom senso, um limite, porque tem idosos, tem pessoas, né? Barulho, infelizmente, é uma das maiores reclamações dentro dos condomínios, né? Certo. Infelizmente, isso daí é uma situação que a gente tem que conviver. Como que a gente trabalha? Conversando, né? E um exemplo assim, vocês têm, tipo, igual você falou da parte de pessoas idosas. No seu prédio tem um número muito grande ou é pouca coisa, não é um volume representativo? Tem um volume bom. Daí tem que ter uma atenção maior, 30% a 40% dos condôminos são idosos, né? Tem diversas situações. Tem situações que eu já tive que entrar em contato para pedir o familiar para colocar um cuidador. Sim. Né? Você viu que estavam muito sozinhos. Debilitados, né? E são pessoas que ficam muito sozinhas. E eu fico triste, sabe? Assim, mas a gente entende, assim, que tem idosos que também não aceitam, né? Ele não quer ninguém ali no ambiente dele, Sim. né? Então, o que eu falo pro pessoal... Porque, assim, eu não tô o dia todo no prédio e não sei o que acontece. O que eu falo sempre para as pessoas que estão trabalhando... presta atenção, alguma coisa, né, que acontecer, você já pode chamar o bombeiro, chama a polícia, me comunica, a gente vai entrar em contato com o parente. Certo. Por isso a importância da gente ter um contato de emergência, entendeu? De alguém, né, um amigo, um parente próximo... Um pai, mãe, uma filha, um filho. Isso é muito importante ter. Certo. Né? E a gente está ali para tentar ajudar no máximo que a gente pode, né? Dalva, vaga em estacionamento te dá muita dor de cabeça? Olha... A pessoa usar a vaga que não era para ela estar usando? Acontece, né? Mas assim, acontece. Tem coisas que você não tem como inibir, porque... Você já passou por uma situação, exemplo assim, você tá lá com a sua vaga, ou a maioria dos seus apartamentos são quantas vagas por morador? Então, tem apartamento, tem prédio que tem 1, 2, até 3, outros é uma só, entendeu? Um exemplo, a pessoa recebeu uma visita e daí não tinha vaga, pôs na sua. Já pega bastante esse tipo de coisa? Essa situação acontece, principalmente num prédio que eu tenho, né? O morador sempre... coloca o carro na vaga que não é dele e tal. Aí, às vezes, chega o morador, não tem onde estacionar. A gente tenta falar, olha, como é incidente, a gente liga, fala, o morador está aqui pedindo para tirar o carro. Eu já vi casos que dá até caso de polícia, tem polícia no local. A gente tem que tomar muito cuidado da forma como a gente aborda. Então, fala assim, o morador está aqui, está pedindo, porque se a gente levar tudo a ferro e fogo também, se acaba só... gerando conflito. Sim, sim. Né? Então, a gente tenta orientar cada um. Sua vaga é marcada certinho. É difícil acontecer, mas acontece sim. E quando acontece,
né? Às vezes vem uma reclamação assim para mim, olha, eu fui estacionar né, e não pude estacionar. A gente vai buscar ver de quem que era o veículo para orientar. Isso tem caso de multa? Como que é? No caso, assim, você não tem como multar uma situação eventual. Você entendeu? Só se for reincidente. E se for reincidente, sim. Você tem que fazer as formalidades que está na convenção do condomínio, né? Certo. Então, normalmente, eu mesmo assim, eu opto primeiro por conversar. Eu Certo. acho que não tem como uma conversa franca ali, né? Explicando a situação, né? Aí, se não tem, aí você tem que notificar 1, 2 vezes, né? 3 às vezes, e depois fazer a aplicação da multa. Ronaldo, quem que é seu apoio nos prédios que você cuida? Porque você deve ter o que seria, qual é a profissão? Um subsíndico, como que é que você tem? Que essa pessoa cuida desses para você? Não, subsíndico, vou ser sincera, nos prédios que eu atuo não tem subsíndico. Não. Quem que passa para você os relatos? Ele é para substituir o síndico. Certo. Normalmente quem passa para mim é o zelador ou serviços gerais do prédio, né? Ou um morador num predinho que não tem, por exemplo, vai uma faxineira uma vez por semana. É ela que passa ou o próprio morador que é legal. parceiro. Às vezes você sempre tem uma pessoa parceira, né? Manda as demandas. Assim, aconteceu um problema, aconteceu isso no portão, quebrou o motor. Então a gente vai dar andamento na situação, né? Mas normalmente é quem trabalha ali junto com a gente dentro do condomínio. Certo. Né? Eu voltar no assunto de inadimplência. É um exemplo assim, tanto inadimplência e perturbação de sossego, quem que responde? Se um exemplo, eu tenho um apartamento que eu tenho lá para locação, é quem está locando ou é o proprietário? Normalmente, assim, é o proprietário. Ele é responsável pela propriedade. Entendi. Né? Então, assim, locador, por exemplo. A gente tem que ter quem que é imobiliária, porque você vai passar para ela, né? Tá acontecendo isso. A gente pode tentar conversar, somos seres humanos, né? Então, assim, é um morador inquilino, a gente tem que conversar com ele também. Certo. Né? Mas ele tem que estar ciente das regras, né? E se ele, por acaso, não quer, né? Aí a gente tem que tomar os procedimentos, que é avisar a imobiliária e também o proprietário, né? Porque, na realidade, vai no nome do proprietário o boleto de multa. Certo. Né? Não é do inquilino. Então, ele vai ser responsável por aquilo também. Os seus condomínios, eles têm os medidores, tanto energia e elétrica, são separados ou são coletivos? Coletivos. Coletivo? Eu tenho um só que é separado. E esse no coletivo, dando exemplo assim, o cara pagou o aluguel dele tudo certinho e tal, e a água e a luz... na realidade, desculpa, a luz das unidades é individual. Individual? É individual, de todos, né? Aí vem para o nome do proprietário. Certo. Né? Aí a luz da área comum, que é coletiva. Quando é coletivo, já está no condomínio, embutido, né? Tá. E aí, cada um tem a sua conta, né? De energia. Chega a situação, assim, um exemplo assim, você precisa restaurar a área de lazer, piscina, parte gourmet, e você geralmente tem que mandar um boletim à parte, né? Porque como que eu faço? É um aditivo que fala isso, de manutenção, né? Daí tem muito choradeira? Então, na realidade existe aquela situação que é para o proprietário e que é para o inquilino, né? Certo. Então, às vezes, uma reforma de uma área gourmet normalmente não é para o inquilino, é o proprietário. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de trabalhar com taxa extra, não sei, extremamente necessário. Certo. Né? Então, a gente vai trabalhar com aquele dinheiro que tem na conta corrente ordinária, não chega a fazer essa divisão, entendeu? Então, assim, mas quando é necessário, a gente tem que mandar para o proprietário. Normalmente você tem que ter isso aprovado em assembleia para você fazer um investimento, né? Você tem que ter tudo aprovadinho em assembleia. E, assim, quando o pessoal entende que é para a valorização do patrimônio dele, é difícil as pessoas negarem. Certo. A maioria concorda. E qual é o maior índice de manutenção num prédio que você fala, poxa, isso aqui é o carro-chefe, você já tem que ter uma atenção, porque é a parte mais problemática de um prédio? Olha, não tem, assim, um que é mais ou é menos, assim... Elevador, é essencial, tá ok a manutenção, certo. Até porque você tem um contrato mensal, né? E aí vem as demandas da manutenção
e você tem que procurar deixar aquilo sempre em ordem. Certo. Né? Porque parou o elevador é um problema, né? Uma briga, né? Não pode parar o elevador. E ele para no dia da mudança, né? Ele para sempre quando não pode, né? Lady Murphy. Né? Bombas de água é um outro item que tem que sempre estar ok. Normalmente elas têm um período, aquilo que você estava falando, um período que ela pode ficar funcionando 2.000 horas, aí cada bomba tem o seu fabricante, tem lá a sua informação. Certo. Né? Então, se você manter essa manutenção em ordem, tirar, mesmo funcionando ali, né, levando a água lá para cima, você tirar ela uma vez por ano, leva para oficina, o pessoal troca lá os reparinhos, coisa mínima. Se dá sobrevida ao equipamento e não tem estresse. Certo. Né? Do que você deixar parar e o negócio não levar água lá para cima, um prédio sem água é problema. Perfeito. Né? E a parte de como que é a sua atenção para a parte de combate de incêndio? Combate de incêndio tem que estar tudo perfeito. Né? Então, assim, isso é uma situação que muda a cada AVCB. Certo. Né? Normalmente, de 4 em 4 anos, você tem que... Ou 5 em 5. O condomínio que eu tenho área comercial, então ele é de 4 em 4. Então, todo ano tem novidade. Certo. Né? E segurança eu não negocio. Certo. Às vezes eu vejo podcast, comentários do pessoal, principalmente em São Paulo. Não foi aprovado, está no AVCB para pôr o corrimão, mas não foi aprovado. Não tem como. Porque aí não sai o AVCB. Certo. Né? Se o bombeiro for lá e não tiver de acordo com o que ele coloca, né? Luz de emergência, corrimão, ele não libera o AVCB. Não liberou o AVCB e se acontecer alguma ocorrência, né, no prédio, né? Você não recebe do seguro. Certo. Porque o seguro não vai lá e pede na hora que você formaliza o contrato se o AVCB do condomínio está ok, está em dia, está dentro do prazo. Entendi. Ninguém pede isso. Né? Nenhuma seguradora pede isso. Mas tenha um sinistro para você ver. Entendi. Ele vai pedir o documento em dia. Né? Sabe por que eu tô falando isso? Uma vez, sorte que a administradora que tinha assumido, ela pediu para testar a bomba de incêndio. E não estava funcionando. Imagina se precisasse usar e ela ia pegar fogo, porque não ia estar funcionando. Os sprinters estavam todos... Nesse meu primeiro condomínio, quando eu cheguei, não tinha o relógio da bomba de incêndio. Olha só. Eu tive que ir na concessionária, pedir para reinstalar o relógio. Foi uma briga, porque eles não queriam reinstalar. Não sei o que aconteceu com o relógio. Certo. Simplesmente não tinha. Porque aparece 2 continhas eles lá, alegavam, né? Que tinha. Não sei, eles não falaram nada para mim. Eu falei, não tem o relógio da bomba, como é que faz? Né? A bomba tem que estar energizada. Aí eles começaram, eu falei, tá, então me dá um documento que você assume a responsabilidade. Se acontecer alguma coisa, você vai ser, né? Sim. Então, bomba de incêndio, todo ano, pelo menos, porque não só de... Mas é legal você testar, você ligar a bomba. Sim, sim. 1, 2 vezes por ano, até mais, tá? A cada 3 meses, sim. Depende de cada condomínio. Fazer os testes, né? Tem bomba, alarme, tudo, né? Então, porque isso aí é uma coisa assim que a hora que a gente menos espera é a hora que vai usar, né? E a gente se preocupou muito com isso aí. Eu falei, caramba, porque ele parece que não tá ali no cronograma de manutenção, né? Não, as pessoas só tá lá na hora que vai precisar mesmo, né? Então, tem que estar tudo em ordem. Porque quando vai tirar o AVCB, normalmente você é acompanhado de um engenheiro de segurança. Sim. Né? E aí ele vai nos itens que ele sabe, né? Que o bombeiro vai olhar, você vai lá na rua. Mas você tem que olhar isso, né? Uma vez por ano, pelo menos, tá ok. Testar o alarme. Porque o alarme, o que aciona ele, é uma bateria. Certo. Se você coloca e depois esquece ele lá, se pegar fogo, ele não vai atuar a bateria daí. Dalva, na sua opinião, o que você acha que é mais eficaz? A portaria remota, a presencial ou a mista? Qual você gosta mais? Olha, essa pergunta de qual que eu gosto mais, eu vou responder para você. Que é mais te dá mais eficiência? Não, eu, assim, fui a primeira pessoa a implantar a portaria remota em Taubaté. Certo. Tá? Então, eu acho assim, eu gosto muito da portaria remota, mas ela é voltada... Quando eu fui instalar, eu fui fazer um estudo, né? Então, assim, precisa ter determinados portões, é uma entrada só social, você entendeu? É um perfil de uma coluna de um prédio, de um bloco, Sim. Né? Então, você tem que estudar o perfil daquele condomínio, enquanto estrutura.
Certo. Né? Não adianta você querer sair colocando portaria remota, né? Então, assim, tem o perfil do condômino, né? Sempre vai ter um que é contra, certo. Né? Que ele gosta de deixar a chavinha dele lá com o porteiro, para a empregada chegar, a comidinha no elevador indo até lá em cima. Aquelas coisas sempre vai ter, não tem como. O conforto que te dá uma pessoa ali para fazer esse tipo de coisa para você, né? Mas hoje em dia, dependendo da característica do condomínio, é inviável você ter 4 porteiros, né? Sim. Não que eu não tenho nada. Quando a gente trabalha, o que a gente tem que ver é o que a comunidade quer. Certo. Né? E dentro de um perfil. Misto é legal porque agiliza algumas coisas para você. Dependendo de um condomínio clube, você ter umas situações mistas, né? Certo. Um acesso à academia virtual. Certo. Não precisa ter uma pessoa controlando ali, mas é legal ter o registro de quem entrou ali. Entendi. Não é? Porque acontece alguma coisa lá dentro, você sabe quem está ali, se tem, porque as pessoas não sabem, mas a remota, ela tem até mais segurança do que uma pessoa, né? Porque um porteiro, ele pode ser abordado por um bandido. Certo. Você pode estar entrando, mesmo com clausura, o seu prédio, você pode estar entrando, se uma pessoa encostar a arma de você e falar para o porteiro abrir o portão, ele não vai abrir? Vai. Tem essa também. A remota... Entendeu? Ele vai falar, nós vamos chamar a polícia. Entendeu? E boa sorte você aí. Eu já tive casos de pessoas que moravam no prédio e tentaram entrar final de semana para usar piscina. Mas não entra. Entendi. Não entra. Tem né? que já tá tudo agendado. Porque assim, isso é um controle também interno. Ó. Saiu o morador, é bloqueado o acesso dele. Entendi. Entendeu? Então, assim, o proprietário... também vai ter as limitações, porque se ele alugou o apartamento, ele também não pode ficar com acesso ali fazendo, né, conforme a necessidade dele. Né? Por que eu gosto da portaria com o vigilante ou com o porteiro? Pelo seguinte, um exemplo assim, pelo tempo que ele trabalha, ele já consegue saber o seu comportamento do dia a dia. Um exemplo é assim, ele sabe o dia que você está mal, o dia que você está bem. Se ele vê que você está com um comportamento estranho, ele já sabe que aquilo ali está errado. E eu acho que a remota, perde essa parte da sensibilidade. Por quê? Teve um assalto que ele foi impedido em São Paulo por um porteiro. Por mais que tinha tudo a portaria remota, ele percebeu que o morador estava sendo coagido. Sim. E daí nisso aí ele acionou toda a parte de segurança. Quando ele viu, quando o sequestrador ou o cara que ia entrar lá para roubar, o cara saiu fora, porque foi impedido por isso. Porque na portaria remota você vai estar com o seu cadastro. Se você acionou o cadastro, pôs sua digital, vai abrir o portão, o cara entra junto. É que tem assim as situações que as pessoas não usam, mas a gente passa o treinamento, que é a situação do pânico. Sim. Né? Que a pessoa também consegue informar que alguma coisa está errada ali. E quem está do outro lado tem que estar treinado para perceber isso, né? Para fazer esse tipo de situação. Não, assim, na realidade, o porteiro, ele não é vigilante. Sim. Ele não é segurança, né? Existe essa situação que até é um desvio de função, né? Sim, sim. Mas as pessoas sentem essa que há uma segurança maior, né? Eu não sei, assim, num porteiro prestar atenção de uma pessoa no que mudaria, talvez, essa situação. Talvez isso, no caso, na distância de informar, chamar um policiamento, alguma coisa assim, né? Sim. Mas, assim... existem os procedimentos da remota que os moradores, os visitantes, todo mundo tem que tomar, e que se tomar direitinho é mais difícil. Sim. Né? Mas como é que você vai inibir quando a pessoa quer, né? Assim, hoje informação tem muita e às vezes até o próprio condômino dá informação. O que eu normalmente falo para os porteiros, assim... o problema não é você, assim, entrar dentro do prédio. É o que você, às vezes, conversa fora. Sim. Porque, às vezes, você está numa rodinha, fazendo, né, tomando um chopinho, alguma coisa, fala, não, lá naquele condomínio acontece isso, 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 eu chego lá a tal hora. Você não está percebendo quem está do seu lado ouvindo o que você fala. Certo. Isso é morador, é funcionário, você entendeu? Sim. E isso é que dá abertura para as pessoas planejarem a situação. Entendi. E hoje o acesso à informação, né?
Eu não sei se você viu lá, acho que no interior de São Paulo, tinha um pessoal que assaltou lá um condomínio de casas e eles foram nas casas certas, no lugar, você entendeu? Então, acesso à informação para o bom, para o mal, está à disposição de todos, né? Certo. Minha amiga, a conversa foi muito interessante, adorei. Dalva, eu esqueci de perguntar alguma coisa importante que você fala, pô, Juarez, eu gostaria de falar sobre isso, esse é o seu momento, pode ficar à vontade. Olha, se a gente for falar sobre condomínio, condôminos, sistemas, a gente vai ficar aqui até amanhã. É um mercado magnífico, né? Mas eu adorei também, obrigada. Olha, eu gosto muito, eu me apaixonei pela profissão, sim, né? E a gente está aí estudando, aprendendo, se modificando com o dia a dia, porque hoje mudou tudo muito, né? Sim. Mas a nossa função é atender o condômino, né? E tentar orientar o melhor para eles. Dalva, pode deixar o seu contato, suas redes sociais para quem queira te contratar, fica à vontade. Então, eu tenho o Instagram, que é Dalva, @dalvamarque, né? O meu e-mail é dalva.marque@hotmail.com. O celular é 12, né? DDD 12 991863838, tá? Quem quiser me contratar ou bater um papo, ou saber alguma situação, eu faço um pouco de consultoria financeira também, olha, tá? Que legal. Previsão orçamentária, que quiser uma ajuda, só me chamar, a gente vai lá, bate um papo e vê o que pode ajudar, é um prazer. Perfeito, Dalva, muito obrigado mesmo, foi uma honra. Já ali estendo o convite para próximas episódios, a gente tá marcando pra gente estar te trazendo, porque é muita informação para ser discutido em um só episódio, mas, cara, foi muito gratificante. Eu gostei bastante, tirei bastante dúvida, né? E agradeço mesmo pela honra de estar te recebendo aqui. Eu que agradeço. Espero que tenha gostado. Ótima tarde. Obrigado. Meus amigos, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Peço para vocês nos seguir no Instagram, @Dicas da Construção Podcast, e também no YouTube, @Dicas da Construção. E tudo que você tiver de dúvida sobre condomínio, como se relacionar, seus direitos, seus deveres, é só colocar aqui embaixo que a Dalva vai estar lá respondendo com o maior prazer. E aguardo vocês quarta-feiras às 20 horas.